Começamos agora mais uma entrevista da TV Folha. Estamos aqui nos estúdios da TV Folha, na Folha de São Paulo, no centro da cidade, recebendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. O governador foi eleito pela primeira vez em 2018 e depois foi reeleito em 2022. E ele, mais recentemente, tem se colocado como um pré-candidato à presidência da República no ano de 2026, no ano que vem. Quem me ajuda a conduzir essa entrevista é a repórter Juliana Regui, de Política da Folha. Governador, bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite e vamos falar aí sobre muita coisa. Obrigado pelo convite, Fábio, Juliana, é um prazer estar com vocês aqui na Folha. Governador, eu queria começar perguntando para o senhor da sua recente visita a El Salvador. O senhor esteve lá, passou alguns dias para conhecer o modelo de segurança daquele país que reduziu as suas taxas de criminalidade e vem sendo citado como exemplo aí por muita gente. Queria perguntar para o senhor se o senhor enxerga El Salvador como um modelo, um exemplo, um paradigma do que o senhor gostaria de realizar na segurança pública, por exemplo. Enxergo sim, Fábio. Eu visitei lá duas comunidades, Las Palmas e La Campaneira. Conversei com dezenas de pessoas lá, moradores, comerciantes, mecânico, donas de casa, estudantes, e sem exceção, todos falaram que a vida deles mudou da água para o vinho. Uma melhoria enorme nesses últimos 4 anos, quando o governo adotou a medida de equiparar essas facções criminosas a grupos terroristas e está mantendo detido essas pessoas que antes aterrorizavam essa comunidade. Antes essas pessoas eram extorquidas, se você morasse lá, você tinha de pagar uma mensalidade, se você tinha um comércio, você pagava $500 por mês, se eles quisessem uma residência, eles falavam, é a sua que eu quero, saia, ou então em 48 horas você está morto. Era algo assim de causar indignação. E o incrível que pareça, o país mais violento da América Latina, em 2018, 2019, hoje é o mais seguro das Américas, superando inclusive o Canadá. A queda de homicídios lá é da ordem de 99%. O que aconteceu lá é como se nós falássemos aqui no Brasil. Aqui, 45 mil homicídios por ano caísse para cerca de 500. Então, é uma mudança substancial. Vi felicidade nas pessoas, vi salvadorenhos, mais de 300 mil, retornando para o país, estão voltando. El Salvador, lembrando, tem 6 milhões de habitantes, 2 milhões moram nos Estados Unidos ou algum país vizinho. 300 mil já voltaram. Então, o que eu vi lá foi algo que demonstra claramente que a violência, quando não é detida, quando essas facções criminosas são controladas, esses criminosos são enviados para as grades. Agora, é um país pequeno, né? O senhor acha que é possível transplantar essa realidade para um país grande como o Brasil? Totalmente, né? Eu acho que aqui nós temos força policial, forças armadas, proporcionalmente à população que nós temos. Lá é tudo proporcional. E um ponto importantíssimo que eu ia dizer, o turismo lá já triplicou de tamanho. Inclusive, na volta, encontrei com surfistas brasileiros que me falaram, nós frequentamos aqui há 10 anos e essa mudança aqui é algo que nem num sonho era possível de se imaginar. E se lá tem um efetivo policial, um exército, aqui nós temos proporcional, plenamente viável. O que falta no Brasil é ter coragem de fazer e colocar criminoso atrás das grades, detido. Na hora que você põe o criminoso atrás das grades, ele para de operar. Agora, governador, existem uma série de denúncias contra o Bukele, o presidente, alegando que ele teria se tornado uma espécie de ditador em El Salvador, que inclusive estaria perseguindo ONGs, imprensa, opositores. O senhor, como um liberal mesmo, né, não se sente constrangido diante dessa situação? De forma alguma. Primeiro, como eu disse, né, eu fui lá para escutar o secretário de Segurança Pública e Justiça, o presidente da Assembleia, que foi eleito democraticamente, deputados, e o vice-presidente. E com as pessoas que eu conversei, que foram dezenas,
todas apoiam o modelo e ninguém quer voltar para o anterior. Se havia desrespeito aos direitos humanos, na minha opinião, era antes. Agora, Que essas pessoas... pessoas... Não tem, que há denúncias de que tem pessoas encarceradas em excesso. Eu conversei com quem era extorquido, conversei com uma mãe que teve o filho assassinado e ela me falou, doía mais, não foi perder meu filho não, foi ver o assassino que matou o meu filho, todo dia passar aqui na porta da minha casa e ainda continuar me extorquindo. Isso é que doía mais. Por que os direitos humanos não vai atrás quando a situação é assim? Então, eu acho que hoje tem muito mais direitos humanos prevalecendo em El Salvador, porque a população ficava aterrorizada, submissa ao crime organizado, e hoje não fica mais. O que eu vi lá foi isso. Agora, não sei se essas organizações de direitos humanos não vão lá escutar as pessoas. Deveriam ir. Eu fui escutar, tenho inclusive vídeos que depois eu vou estar publicando. O senhor acha que a política de segurança tem que ser linha dura? Acho. Você está lidando com criminoso, aliás, com terrorista. Acho que criminoso é pouco. Lá em Minas Gerais, quando eu iniciei a minha gestão, no ano anterior, 2018, nós tivemos 65 ocorrências do crime organizado chegar e dominar uma cidade. Eles chegam à noite, pegam escudos humanos, colocam dentro dos seus carros, vão explodir as agências bancárias, dominam as forças policiais, mas com escudo humano a força policial não vai ficar tirando. Tem ali reféns que ficam controlados. O ano passado nós tivemos uma ocorrência dessa e teve um motivo que ajudou muito. Em 2021 eles foram fazer isso em Varginha, no sul de Minas. A inteligência da nossa polícia detectou essa operação, detectou que eles estavam com um arsenal numa fazenda, cercou, eles não se renderam e os 28 morreram. E ficou claro o recado. Se vier aqui facção criminosa provocar terror, nós vamos reagir. Mas, governador, entrando não só no aspecto da segurança, mas muitos desses opositores têm reclamado de prisões e perseguições a respeito até de comentários contrários ao governo. Isso não contraria também uma coisa que o senhor defende muito, que é a liberdade de expressão? Então, defendo a liberdade de expressão, defendo o Estado democrático de direito. Agora, as pessoas lá não tinham isso. Se alguém falasse alguma coisa, levava tiro, era executado. Inclusive, eu fui lá no Rio, que hoje virou uma quadra, um campo de futebol, onde os corpos eram julgados. Para mim, isso é falta de liberdade de expressão. Alguém não poder falar que está sendo extorquido, alguém não poder reclamar, alguém ser obrigado a pagar para essas organizações que eu considero terroristas por energia, por gás, por sinal de internet, que era tudo controlado por eles. Isso é que é viver, na minha opinião, né, quase que num feudalismo, né? Tenha lá o senhor do crime que controla tudo e os vassalos vivendo ali. Na minha opinião, era isso. Agora, hoje, eles têm liberdade de ir e vir a qualquer momento, não são extorquidos mais. Agora, eu fico impressionado porque que as organizações de direitos humanos não vão lá mostrar isso. Acho que até porque elas não têm coragem de entrar ou os criminosos não deixam entrar para mostrar. O que o senhor acha das ações que o governo federal, o governo Lula, tem tomado nessa área de segurança? Acho que a mais vistosa é a emenda constitucional que foi enviada para o Congresso, a PEC da segurança, né? Qual é a sua avaliação sobre essa medida, por exemplo? É uma PEC que não resolve o problema. O que eles estão fazendo ali, Fábio, é trocar o pneu de um calhambeque, de uma furreca, de uma chimbica. Está entendendo? Pode ajudar em alguma coisinha. Hoje, Minas Gerais já troca informações com São Paulo, com Goiás, com Rio de Janeiro. Unificar todo o Brasil pode ajudar alguma coisa assim. Mas não vai na origem do problema. A origem do problema é qual? Prender quem mata, prender quem rouba. Lá em Belo Horizonte, eu tenho um caso que o comandante da Polícia Militar me mostrou, 88 ocorrências, está lá no prontuário, ele está solto. Ele vai para a audiência de custódia, fica no máximo uma noite e é solto.
Nós temos hoje no Brasil uma escola do crime funcionando. O custo do crime no Brasil é baixíssimo. Nós temos de encarecer o custo do crime. E a sociedade quer isso. E graças a Deus está lá no Congresso, eu já falei que eu tenho dou todo o apoio para que as organizações criminosas, as facções sejam equiparadas a organizações terroristas. E são. Eles levam terror, pavor, escudo humano. Eles têm hoje essa questão de símbolos, estão trazendo jovens. Eu fiquei sabendo agora, não sei se vocês sabem, que o mais charmoso numa comunidade agora é uma tornozeleira fake, que os jovens estão comprando para colocar, porque aí ele fica bem temido ali na comunidade. Está acontecendo em Minas Gerais isso aí? Está acontecendo em todo lugar. Isso eu não conhecia. Não. Tornozeleira fake. Então como tem se fosse um acessório, assim. Um acessório, isso. Um anel, uma pulseira. Exato. Então nós estamos criando aqui no Brasil, está acontecendo principalmente nesse governo do PT, que me parece que é conivente, ele teve 99% dos votos nos presídios, Isso acho que já demonstra alguma coisa, que a criminalidade não tem mais aqui limite. Parece que e o crime organizado está infiltrado em todo lugar, inclusive na máquina pública, dentro do executivo, dentro do judiciário, elegendo parlamentares. Se nós não determos, nós vamos ter aqui um narco-estado. O senhor falou um pouco sobre trazer para Minas Gerais algumas das questões que o senhor viu ali em El Salvador, mas a polícia de Minas Gerais hoje tem enfrentado uma questão que o estado todo tem enfrentado em Minas Gerais, que é um contingenciamento. O senhor tem enfrentado uma questão fiscal ali, tá na negociação com o governo. Acontece que isso também está entrando direto no abastecimento dos carros, das viaturas das polícias que estão racionando combustíveis. Tem uma série de reportagens de diversos veículos da Folha, inclusive, mencionando isso. Não é um contrassenso o senhor ter utilizado esse exato momento para viajar acompanhado de outras 6 pessoas para El Salvador, usando inclusive dinheiro público? Então, em Minas Gerais nós temos hoje o estado em diversos indicadores de crimes mais seguro do Brasil, e eu não estou satisfeito, entendeu? Se no Brasil nós tivéssemos a mesma taxa de homicídios que tem em Minas Gerais, você sabe quantas vidas seriam salvas? Cerca de 25 mil vidas. Se os outros estados do Brasil falassem, nós vamos fazer igual Minas Gerais, 25 mil brasileiros teriam a vida poupada no Brasil. Mas, governador, um gasto desse, de uma viagem dessas, com diárias no exterior, não seria mais viável dentro do próprio estado? Eu fiquei lá 3 dias, fui com uma comitiva, eu e mais 6 pessoas, avião de carreira. Eu acho que se eu estivesse viajando com 200 pessoas, ficando em hotel de luxo, etc., e tive lá agenda cedo, à tarde e à noite. Foi uma viagem super cansativa, entendeu? E eu e o meu secretário de segurança trouxemos coisas que vão ajudar muito. Uma das coisas que nós vimos lá, que nós não sabíamos, é que lá em El Salvador tem uma lei que determina que todas as operadoras de celular não tenham sinal de celular dentro dos presídios. Olha que maravilha que seria aqui no Brasil se fizesse isso. Acho que até o governo federal é que deveria ter ido lá antes para ver o que está sendo feito lá. Mais do que um governador, acho que isso interessa ao governo federal. Um país que reduziu em 99% a taxa de homicídio, eu não sei se já tinha acontecido isso na história. Eu acho que você tem de ir lá ver. Então, se eu fiz isso, é para melhorar a segurança pública de Minas Gerais. A segurança pública, na minha gestão, melhorou muito, nem se compara com a que era. E nós temos de lembrar também, Juliana, que não é só dinheiro que resolve as coisas, não. Eu venho de uma família muito pobre, trabalho duro, criatividade resolve, e em Minas Gerais, nós tiramos o estado do atoleiro que o PT colocou muito em virtude disso. Porque o estado hoje ainda tem uma dívida gigantesca com a União, que cobra juros de agiota, não só de Minas como de outros estados, e mesmo assim eu fui reeleito em primeiro turno, porque o mineiro viu que a vida dele melhorou. E hoje lá em Minas, tenho certeza que o mineiro endossou a minha viagem lá, porque ele viu que nós fomos ver algo para melhorar a vida dele. E eu sou um político, acho que diferente. Eu venho do setor privado, eu não sou de fazer teatro,
Eu não sou de ficar fazendo essa politicagem que a maioria faz, não. Fernando, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas ainda ficando um pouco na área internacional, digamos assim, queria perguntar ao senhor a respeito do governo Trump, porque o senhor teve uma postura elogiosa ao presidente Trump quando foi eleito, mas a gente sabe que o governo Trump tem tido uma política de deportar imigrantes ilegais. E a gente sabe que no seu estado, Minas Gerais, uma grande parte dos imigrantes vem de lá, né? A região de Governador Valadares, que é famosa por isso, cidades do entorno e tudo mais. A gente pode imaginar que muitos desses que foram para os Estados Unidos agora estão com medo, estão ameaçados de serem deportados para o Brasil de volta. O senhor concorda com essas medidas do Trump? Todo país tem soberania. Eu acho que nós não podemos entrar em assuntos de outros países. O que eu lamento muito, Fábio, é o Brasil não ser a terra das oportunidades que nós poderíamos ser. A minha família veio para o Brasil da Itália para trabalhar na enxada, aqui na região de Ribeirão Preto, porque lá na Itália não tinha oportunidades na época e aqui tinha. Então, eu gostaria que o Brasil voltasse a ser a terra... Mas o que o senhor diria para os mineiros que estão nos Estados Unidos, por exemplo, com medo do Trump? É difícil, né? Cada um acho que tem a sua história aí, mas eu tenho notícia de muitos brasileiros, com quais até tenho contato, que foram embora daqui exatamente por causa da violência. Tiveram algum parente que foi sequestrado, alguém da família que foi assaltado, que foi morto, e acho que todos nós conhecemos alguém assim. Então é muito ruim, né? É uma tristeza que nós estejamos assistindo brasileiros indo não só para os Estados Unidos, como para a Europa. Ontem eu vi que Portugal também vai tomar medidas semelhantes a essa, e aí nós temos mineiros e outros, né? O que é algo a lamentar. E aí é mais um motivo para nós tentarmos mudar o Brasil. Eu tenho uma filha que mora em Londres, porque lá ela viu muito mais oportunidades na área que ela atua do que aqui no Brasil. Eu gostaria muito que ela voltasse para cá. Agora, o que nós estamos vendo aqui no Brasil são políticos que fazem vista grossa para os grandes problemas que o brasileiro enfrenta. Mas, governador, o senhor concorda com a deportação? É soberania de cada país. Se nós tivéssemos aqui terroristas de outros países, nós íamos deixá-los soltos. Não estou falando que os brasileiros lá são terroristas, não. Então, acho que aí... Que há uma série de denúncias de que há pessoas sendo deportadas, inclusive em situação legal nos Estados Unidos. Soberania. Eu não entro em assunto de outros países. Acho que da mesma maneira que ninguém gosta que o Brasil também tenha interferências externas, eu não conheço os casos em detalhes, é algo a ser averiguado. Governador, falando um pouco sobre o ano que vem, a eleição presidencial, o senhor está se colocando como um pré-candidato, né? Está percorrendo o Brasil e tudo mais. O senhor sairia candidato contra um candidato da família Bolsonaro, por exemplo? Se fosse... O próprio Jair parece um pouco difícil, mas tem Eduardo, tem Flávio, tem Michele. Caso um desses três seja candidato, o senhor sai candidato do mesmo jeito? Fábio, eu fico satisfeito de ver que a direita, né, tem várias opções, e quando você tem mais opções, você tem muito mais chances, diferentemente da esquerda. Eu continuo, né, confiante que o presidente Bolsonaro possa ter os seus direitos políticos reconquistados e venha a ser o candidato. Se ele for, com toda certeza, a direita vai trabalhar unida com relação ao nome dele. E eu... E se for um filho dele, por exemplo? Então, aí eu acho que já vai ser um tanto quanto diferente. E é difícil... Michele é a mesma coisa. Michele, aí eu acho que é difícil opinar nesse momento, Tá. né? Está muito incipiente, mas eu continuo confiante no nome dele. Mas o senhor estaria aberto à possibilidade de integrar uma chapa bolsonarista como vice ou até mesmo candidato ao Senado? O meu perfil é de executivo. Trabalhei minha vida toda fazendo. Fui presidente de uma empresa que hoje tem lá 5.000 funcionários. Estou, né, governando um estado que tem 300.000 funcionários. E eu estou muito mais apto, acho que, a montar um time do que ser subordinado a alguém, pelo meu histórico de carreira, tanto no setor privado quanto no setor público.
Eu sou muito mais montador de time, tocador de projetos, do que às vezes estar executando algo subordinado a alguém. E posso imaginar então que se o Tarcísio for candidato à presidência, o senhor também mantém a sua candidatura? Tudo muito incipiente, entendeu? Quer dizer, o único que o senhor não se candidata é contra o Bolsonaro, os outros estão em aberto. Está tudo muito verde ainda, Fábio. Eu acho que nós temos de esperar, né? Temos aí muita coisa pela frente. Mas eu quero um Brasil melhor. Em Minas nós fizemos a diferença. Acho que a minha reeleição demonstra, o meu nível de aprovação no Estado hoje demonstra. Nós temos hoje um Estado que tem grandes entregas para os mineiros. Talvez o mês que vem eu vou comemorar, né? Nós completamos agora, saiu o CAGED na última semana, 981 mil empregos criados na minha gestão. Mês que vem nós devemos romper 1 milhão de empregos. Investimentos em Minas, nós devemos romper em 2 meses 500 bilhão de investimentos privados. Hoje Minas é um estado que tem crescido acima da média Brasil. O ano passado, não sei se você tomou conhecimento, pela primeira vez na história de Minas Gerais, que sempre foi um estado exportador de minério, o agro superou a mineração. Então hoje, a venda nossa para o exterior depende muito mais de um recurso renovável do que de um recurso que vai exaurir com o tempo. Agora, governador, o senhor, caso saia candidato à presidência, se eleja presidente da República, o senhor concederia indulto ao Bolsonaro? Não foi concedido indulto a assassinos, a sequestradores aqui? Durante o que eles chamam de ditadura, né? Agora você não vai conceder. O que eles chamam de ditadura, por quê? O senhor não tem essa convicção de que foi uma ditadura? Não sei, eu não sou historiador, nunca aprofundei. O senhor tem dúvida que foi ditadura? Acho que não. Acha que não foi ou acha que não tem dúvida? Então, mas se teve sequestradores, assassinos, etc., que tiveram anistia, não foi? Então, eu acho que nós temos de olhar para o futuro. Na minha opinião, quando você está fazendo política e só procurando atacar, diminuir seus adversários, eu acho que essa política prejudica muito o andamento da gestão. Governador, eu vou precisar esclarecer esse ponto para não ter um mal-entendido. Quando você fala acho que não houve ditadura ou acho que não tenho dúvidas de que houve? Acho que tudo é questão de interpretação, Fábio. Eu acho que aí... Mas qual é a sua interpretação, governador? Houve ou não ditadura? Eu prefiro não responder, porque acho que há interpretações distintas, né? E houve terroristas naquela época, houve também. Então fica aí, acho que os historiadores é que têm de debater isso. Eu preciso preocupar hoje, eu acho que é com Minas Gerais. Mas eu posso entender então que o senhor daria o indulto ao Bolsonaro? Sim, daria sim. Governador, o senhor mais recentemente mudou a sua maneira de se comunicar, né? Especialmente em redes sociais. O senhor tem feito vídeos, né? O senhor está com um novo marqueteiro, o senhor tem feito vídeos que privilegiam um pouco essa busca pelo engajamento, que chamam a atenção, alguns deles até bastante chamativos, né? Como colocar o Lula como bebê reborn. O senhor para denunciar a alta dos alimentos, comeu uma banana com casca. Queria perguntar para o senhor por que o senhor optou por essa forma de comunicação e se isso não pode, de uma certa maneira, tirar um pouco da credibilidade como um político mais sério, mais respeitável, cair um pouco no folclórico, eventualmente. Queria que o senhor explicasse um pouco essa estratégia. Sim. Bom, Fábio, em 2015 e 2016, o Brasil viveu a maior recessão da história dele. Essa recessão que o Brasil viveu, né, foi provocada pelo PT. O mundo todo crescia, só o Brasil afundava. Por causa de mensalão, de petrolão, de mala de dinheiro, de lava-jato, de impeachment. Nós estamos vendo a repetição. Antes eu era um mero empresário, fiquei indignado com tudo aquilo que aconteceu. Agora eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior como governador de Minas Gerais. E tenho de estar mostrando, até para a minha consciência, que a repetição está acontecendo.
Qualquer dona de casa sabe como está difícil fazer compra no supermercado hoje. Qualquer pessoa que anda nas ruas sabe que ele está sujeito a ter o celular roubado a qualquer momento, até morto, como toda hora tem vídeos aí sendo mostrados. E um governo que parece que esqueceu, só quer gastar, viajar com comitiva de 200 pessoas para fora, não está nem aí para juros, mesmo com os juros extorsivos, ainda quer mais IOF para cobrar do setor produtivo, como foi proposto agora. Eu acho que se eu ficasse calado, eu estaria sendo omisso. Então, é obrigação minha, eu acho, que mostrar que nós estamos caminhando para o precipício. Se cair no precipício, pelo menos eu vou poder falar, alertei. E nós sabemos que a situação do Brasil só está deteriorando, só. Quem acompanha sabe. Tem uma dúvida que ficou a respeito da pergunta feita aqui, que é o tom que o senhor utiliza nas redes sociais. O senhor não tem receio de que seja um tom que seja confundido com uma questão muito jocosa, que talvez tire um pouco da credibilidade do senhor como um governador sério, um homem liberal? Fica entrando um pouco na seara dos memes. Não parece combinar muito com a sua personalidade, o senhor é muito sério, assim, um pouco, né? O senhor não faz o estilo Eduardo Paes, por exemplo, né? Sim. Parece, às vezes, fica meio estranho ver o senhor comendo uma banana com casca, por exemplo. Não, eu não vejo nenhum constrangimento, até o que eles fazem lá comigo, a oposição em Minas Gerais, é muito pior. Vocês que estão aqui em São Paulo já me enterraram não sei quantas vezes, né? Já fizeram bonecos meus com todas as características lá, então acho que faz parte um pouco aí do jogo da política também, né? Acho que acaba fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de interesse. O senhor falou muito sobre o governo Lula, né? O governo Lula está com uma dificuldade de popularidade evidente, as pesquisas estão mostrando isso, né? Mas nós temos ainda 1 ano e meio para a eleição, o presidente tem a máquina na mão, tem a caneta, tem medidas para lançar. O senhor acha que o Lula pode recuperar parte dessa popularidade ainda até a eleição? Ou o senhor acredita que é só ladeira abaixo agora? Então, se o problema dele, Fábio, fosse popularidade, eu acho que ele poderia recuperar. O problema dele é execução. Esse governo não entrega nada a não ser inflação, aumento de juros, aumento de impostos, esse tipo de coisa que nós estamos assistindo aí. E eventos demais. A Juliana me falou da viagem a El Salvador, né? É só nós seguirmos aí as viagens do presidente para dentro do Brasil mesmo. Toda hora é só anúncio, 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 entrega nada. Ficar fazendo anúncio é a coisa mais fácil. E para fazer um anúncio levam 500 pessoas para poder anunciar algo que muitas vezes nem sai do papel, né? É só lembrar lá do PAC da Dilma, né? A quantidade de coisa que foi anunciada, iniciada, começada e nunca executada. O problema do governo hoje é execução. E quem não tem execução, não tem entrega, não vai ter popularidade. E, no meu entender, à medida que isso ficar mais visível e expor mais, até a tendência talvez seja até de piorar. Uhum. Pode ir, Zanin. Mas o senhor acha que o Lula ele é vulnerável eleitoralmente, mas em que aspecto? Assim, a questão econômica, por exemplo, porque os indicadores econômicos, por exemplo, não são ruins, né? O desemprego está baixo, a inflação está um pouco fora da meta, mas também não explodiu. Nós ainda teremos crescimento esse ano e o governo está com novos programas. Vai anunciar, por exemplo, auxílio gás, isenção para conta de luz para baixa renda. O senhor acha que dá para explorar esses pontos vulneráveis exatamente aonde? Então, eu lamento, né, que o governo parece que fica só querendo entupir a população de baixa renda, de auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio não sei mais o que. O que o brasileiro quer é ter dignidade, de ter um salário, de ter uma renda adequada, de poder prosperar. O brasileiro está cansado de viver de esmola do Estado. Vive porque não tem alternativa. E em Minas Gerais, nós mostramos que é possível fazer diferente. Quero te contar um caso que eu tive o ano passado na Serra da Canastra, que fica ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais, bem próximo de Franca. Fui visitar um casal
Eles têm 6 hectares de terra, uma propriedade rural minúscula. Com o fortalecimento do queijo artesanal mineiro que nós fizemos lá em Minas, esse casal, o senhor e a senhora chama Nilce, alguma coisa assim, tiram livre por mês, depois de pagar ração do gado, veterinário, energia, combustível, eles tiram livre, um casal com 6 hectares, R$30 mil, produzindo queijo canastra. E produtores de queijo em Minas, nós temos cerca de 30 mil, que estão sendo impactados positivamente. Nós temos de viabilizar a produção, a geração de renda do brasileiro. O brasileiro cansou de auxílio gás, auxílio energia, auxílio aquilo. Acho que a ficha não caiu para esse governo federal. As pessoas querem empreender, as pessoas querem ter dignidade, falar, eu ganho, eu invisto, eu prosperei, e não eu dependo de governo. Então parece que nós mudamos de país e esse governo está com a regra dos anos 60 ainda. Agora, uma medida que o governo tomou para tentar auxiliar essa população tinha sido essa questão do imposto de renda, né, da isenção para quem ganha até R$5 mil. E no seu campo político ali da direita, da centro-direita, muita gente criticou isso como uma medida populista. O senhor acha que foi uma medida populista? O que esse governo faz, na minha opinião, é medida populista. Ótimo que a isenção seja para até R$5 mil. Na minha opinião, a tabela do imposto de renda deveria ter uma correção anual de acordo com a inflação, para não ficar represado como ficou, não sei se 20 anos. E aí, chega no momento eleitoral, quer tirar, né, o coelho da cartola para poder fazer agrados, como você falou agora, né? Vem aí auxílio não sei mais o que e não sei mais o que. Mas, como eu falei, acho que a população está querendo coisa diferente. O senhor citou o Bukele como um modelo, uma segurança. O Milei é um modelo na economia para o senhor? Acho que o que está acontecendo na Argentina está muito no início ainda, difícil tirar, né, uma conclusão, mas nós estamos vendo uma queda drástica na inflação, que já caiu, não lembro aqui os dados, e é o que todos os manuais de economistas responsáveis recomendam. Um país que imprime moeda, como a Argentina imprimia, é um país que acha que isso é solução. É igual o próprio Milei fala, é só imprimir diplomas e falar que todo mundo agora é doutor, né? Não é imprimir no papel que você resolve os problemas. Então, a Argentina, na minha opinião, está trilhando o caminho que vai colocá-la novamente numa trilha de prosperidade. Leva-se tempo. Um doente como a Argentina é como alguém que ficou numa UTI meses, né? Totalmente debilitado, exige um cuidado, uma recuperação durante um longo tempo. E muitas vezes as pessoas são imediatistas. Já está lá há 5 anos. Nenhum país se tornou desenvolvido em 10, 20 anos. Mas uma medida de choque com uma motosserra assim para o Brasil é necessária? Eu acho que não. Se nós fizermos aqui o gradualismo corretamente, o Brasil avança muito. Nós não precisamos de nenhuma revolução aqui. Quer dizer, o senhor só para entender, o senhor defende na essência o que o Milei está fazendo, mas o senhor teria um outro ritmo, digamos assim. A situação do Brasil é diferente. Nós não temos uma inflação de 200% ao ano. Nós temos uma inflação alta que incomoda, né, principalmente quem ganha menos, e uma redução no gasto público, uma reforma administrativa seria muito bem-vinda e ajudaria aqueles que ganham menos. Agora, governador, o senhor tem reclamado um pouco, mudando um pouco de assunto, mas mantendo na área econômica ainda, né? O senhor tem reclamado dos sigilos impostos pelo governo Lula a respeito de diversos temas, mas o senhor também impôs sigilo sobre os benefícios tributários no setor empresarial em Minas Gerais. Houve, inclusive, um crescimento na quantidade de benefícios concedidas pelo Estado. O senhor também não vê uma contradição nisso? Então, quando eu assumi Minas Gerais, de acordo com o ranking da Controladoria Geral da União, a CGU ocupava o 22º lugar no quesito transparência das contas públicas. 22º.
Já tem 4 anos que nós estamos em primeiro lugar junto com o Espírito Santo. Então, uma evolução enorme. E no passado, há 20 anos, há 30 anos, existia, e de certa maneira ainda existe, uma guerra fiscal entre os estados, onde praticamente todos eles guardavam as informações do que concediam ou não de incentivo fiscal. No meu governo, nós não concedemos nenhum incentivo, nenhum foi concedido. Nós mantivemos o que existia. Todas as empresas que nós atraímos para Minas Gerais foi usando incentivos já existentes. E eu, inclusive, já solicitei à Secretaria da Fazenda que publique esses dados. Nós não temos o que esconder. Acho que a guerra fiscal já está acabando com a reforma tributária. Era uma questão de sigilo comercial de vários estados. Não sei quantos mantinham esses dados, isso já existia desde sempre. Eu nunca pedi para manter nada em sigilo, pelo contrário. Se qualquer um avaliar, vai ver que antes o governador de Minas voava em aeronave do estado, não só o governador, como também os seus protegidos, amigos, e isso ficava lá em sigilo 5, 10 anos. Desde que eu entrei, qualquer um que entrar no portal da transparência vai ver os voos que eu fiz o mês passado, para onde eu fui, com quem eu fui e o que eu fui fazer. Mas o senhor nega que houve aumento de isenção fiscal no estado? Nego e provo. Está lá. É só você olhar todos os decretos e leis que foram aprovadas na minha gestão. Quem acredita nisso está escutando o que a oposição fala sem estar conferindo. Nós não criamos nenhum incentivo fiscal na minha gestão. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, a única isenção que existe no estado são aquelas que já existiam previamente. Está gravado aí para todo mundo. Vamos conferir, hein? Pode conferir. Governador, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que é a questão da dívida, né? Que é um problema sério que o senhor herdou, né? É bom que seja de fazer da informação correta, não é uma coisa que o senhor criou, o senhor herdou, mas o senhor está tendo que administrar essa questão da dívida e existe um plano, uma negociação da dívida federal com a União e o senhor apresentou um plano que inclui a venda de vários imóveis, né, lá do Estado para ajudar a sanar essa dívida. Mas os primeiros sinais que vêm do governo federal são de que não se entusiasmaram muito com essa ideia aí de venda, tem até a sede, uma das sedes do governo do estado, tem hospitais, tem universidade e tudo mais. Caso essa proposta seja realmente recusada pelo governo federal, qual é o plano B? Como é que o senhor vai proceder para tentar resolver essa questão da dívida? Bom, Fábio, nós temos de quitar 20% da dívida, o que dá aproximadamente 35 bilhões de reais. A dívida toda é da ordem de 165 bilhões. E com essa quitação de 20% e mais algumas medidas, ações na área de segurança pública, de educação, o Estado pode ter uma redução na taxa de juros de até 3% ao ano. O nosso objetivo é esse, fazer com que essa taxa de juros caia, porque aí esse pagamento da dívida passa a caber no bolso do Estado. O que nós temos visto nos últimos anos é uma dívida que sobe muito mais do que a arrecadação. É igual alguém que faz o financiamento da casa própria, compromete 10% da renda no início, depois de 15 anos está comprometendo 60% da renda. A dívida de Minas, tem de lembrar, foi feita toda no passado. Eu não fiz R$1 de dívida, herdei a dívida e estou pagando. Só que quanto mais nós pagamos, mais a dívida cresce. É o que tem acontecido. E nós vamos oferecer à União um cardápio muito grande de imóveis e de ativos num valor superior a esses 35 bilhões. Porque a União pode falar, esse aqui não me interessa, esse aqui não me interessa. Então, mesmo ela tirando alguma coisa, nós queremos ainda ficar nos 35. Então, nós estamos, vamos dizer, oferecendo muito mais para que, caso ela retire algo, nós ainda tenhamos condição de cumprir o que é necessário. Governador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer pela entrevista, deu para tratar de vários assuntos, o senhor respondeu a tudo. Juliana, obrigado pela participação e boa sorte e
Até uma próxima oportunidade aí, governador. Agradeço mais uma Prazer vez. foi meu, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Fábio, obrigado, Juliana. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.